Olá pessoal, e é com imenso prazer que a gente anuncia hoje aqui o nosso primeiro convidado para estrear, né, essa nova onda de entrevistas que vamos fazer por aqui. E é com grande prazer que eu gostaria de convidar o nosso querido Matheus, vulgo Macarrão, como é popularmente conhecido por aí, até pelo próprio Instagram. E Macarrão, prazer muito grande ter você aqui hoje, uma honra ter você conversando com a gente aqui hoje. Gostaria, por favor, que você se apresentasse um pouco, falasse de você, falasse um pouco da sua área de atuação. Pois não. Primeiro eu queria agradecer pelo convite dos meninos aí, que é um prazer ter meus colegas de profissão, meus colegas de classe com um projeto tão legal. E, bom, como você já falou, eu sou o Macarrão, mais conhecido como Matheus Henrique. Eu sou formado agora, graças a Deus, em Ciências do Esporte pela Unicamp, me formei no ano passado, e agora eu sou membro do programa de mestrado na área de Educação Física e Sociedade na FEF Unicamp. Eu também sou árbitro de ginástica artística feminina desde 2013. No ciclo passado eu era árbitro nacional e nesse ciclo eu sou árbitro estadual da modalidade. E além disso eu tenho, relação com a ginástica desde criancinha. Eu fui atleta daqui da cidade, né? De Guarulhos, onde eu estou atualmente por conta da pandemia. Eu comecei na ginástica um pouquinho cedo, com 6, 7 anos ali. E a minha experiência é meio engraçada porque eu tenho uma prima que ela treinava balé no mesmo lugar onde o pessoal da ginástica treinava. E uma vez, perto das férias assim, eu fui com a minha tia buscar ela lá no balé pra gente poder ir pra casa e brincar, enfim, passar as férias lá. E aí eu vi uma galera que tava fazendo várias macacadas lá, fazendo as piruletas tudo maluca. E eu falei, eu preciso fazer aquele negócio. E aí eu na época, conversei com meus pais, que resolveram me colocar lá pra fazer teste, depois quando abriu, no final do ano, pra entrar no ano seguinte. E aí começou a paixão pelo esporte, não só pela ginástica, eu entrei também no karatê, depois mais um tempo eu fui para o atletismo, mas eu acho que desses o que eu fiquei mais tempo foi na ginástica mesmo. Entendi. E eu gostaria de saber como que você fez essa transição de sair da ginástica como um praticante para ir estudar, né, fazer o curso de Ciências do Esporte da Unicamp. Você inicialmente era da área das exatas, você não iniciou aí na faculdade. Eu queria saber um pouco mais sobre como que foi essa relação, essa decisão de você, né, cursar isso, agora entrar no mestrado. Entendi. Na verdade, essa parte das exatas é um passado meio negro, assim, mas vamos lá. Na verdade, eu parei com a ginástica um pouco cedo, porque eu acabei sofrendo uma lesão em um dos treinos, acabei lesionando o meu tornozelo, e eu sou o filho mais novo, e a minha diferença pro meu irmão do meio, ele é muito grande, assim. Então, os meus pais, eles sempre foram muito super protetores comigo, né? Então, quando eu acabei lesionando o tornozelo, a minha mãe, na época, foi uma lesão que não foi nem muito grave, foi mais um entorse ali, uns ligamentos rompidos e tal. E isso foi com 12 anos, de 12 para 13. É coisa simples, são uns ligamentos rompidos. Tranquilo. E aí ela falou que se num dia era o tornozelo, outro dia podia ser o pescoço, né? Porque ela não ia ficar correndo com o filho para o hospital. Né? Então ela acabou me tirando do esporte e por mais que eu não praticasse mais, eu sempre fui muito ligado visualmente com o negócio, né? Eu sempre gostei muito de ver as pessoas fazendo e tal. Daí, depois disso acabei indo parar no voleibol, primeiro na escola, depois no clube aqui da cidade também. Mas eu sempre mantive o contato com as pessoas, tanto que treinavam comigo na época, quanto com alguns outros atletas na época que eram da seleção e treinavam mais ou menos na mesma época que eu, né? Daí, quando eu atingi a maioridade, eu fui fazer um curso de exatas, meio que por me negar a continuar trabalhando no esporte, porque na época eu não tinha muitos bons exemplos de treinadores, por exemplo, né? Eu tinha pessoas que eram muito incisivas, ou que gritavam bastante, e como eu tinha eles como exemplo, eu não queria continuar nessa área, né? Porque eu pensei, putz, eu vou ficar velho e vou ficar daqui a pouco sem voz, cansado, que nem esses caras, né? E aí eu acabei indo parar nas exatas, fiz um tempo de curso lá, também na Unicamp,
E depois de um tempo eu percebi que não ia rolar, que não dava, que não era isso que eu queria para minha vida. Então, no ano de 2013, na verdade, surgiu a oportunidade de fazer o primeiro curso de arbitragem, que foi um curso paulista, né? Um curso oferecido pela Federação Paulista. E na época eu não entendia muito sobre arbitragem. Eu entendi o que eu tinha visto na minha vivência e o que eu acompanhava, por exemplo, em grupos na época do Orkut e depois no Facebook. E acabei de denunciar a idade, olha aí, usava Orkut, né? Na época. Mas eu acabei passando no curso, eu estudei bastante, né? Assim como todo mundo tem que estudar, porque é um curso relativamente complicado. E acabei passando. Daí eu comecei a exercer a função de árbitro umas 2 semanas depois, que já tinha competição naquela época rolando. E no meio do ano de 2013 surgiu a oportunidade de fazer um curso nacional, também oferecido pela Confederação Brasileira. E aí eu fui na cara e na coragem, né? Falei, bom, eu já sou o bichão, passei no Paulista, vamos lá passar no Brasileiro também. Mas aí, como o nível de exigência do brasileiro é um pouco maior, eu tive que estudar muito mais. E também acabei passei super bem no curso, me tornando árbitro nacional. E daí já fazem 7 anos dessa brincadeira aí, que eu dou nota aí pras meninas em competições de tudo quanto é tipo. Mas eu acho que a transição desse universo de atleta ou espectador pro universo da atuação como árbitro é uma coisa relativamente complicada, porque você tem que adequar não só os olhos, mas o pensamento também, né? Porque quando a gente assiste na TV, por exemplo, a gente está muito acostumado a criticar, a falar mal, nem entender em que contexto que a competição está acontecendo, né? E aí quando você está lá sentado com a canetinha na mão, você tem que pensar em todas essas variáveis, porque tem uma das coisas que é muito legal, que o código da pontuação ele é muito enfático de que em qualquer tipo de dúvida, qualquer questionamento que você tenha quanto à sua atuação, você tem que ser a favor do atleta. Então, te leva a pensar que é uma lógica totalmente contrária do que a gente vive, tanto como atleta quanto como espectador, né? De que ao invés de a gente criticar ou, sei lá, apontar tá errado, ou, sei lá, xingar, a gente tem que buscar uma solução para aquele eventual problema que possa aparecer. Então, acho que essa foi a principal dificuldade que eu tive no começo, mas hoje em dia eu já estou muito mais tranquilo. Tanto que eu não consigo assistir uma competição na TV sem ficar pensando, putz, ela perdeu tanto ali, hein? Nossa, ela podia ter ido melhor naquele... Sabe? É complicado. Só puxando um gancho, uma pergunta que a gente ia fazer posteriormente, mas como você já entrou nesse detalhe, primeiro peço desculpa aos ouvintes e espectadores pela minha voz. A semana não está muito agradável, mas vamos seguindo. Macarrão, a gente já preparado algumas coisas, como você já comentou. Como que você consegue, como foi treinar esse olho, como foi ter uma visão mais crítica e como você consegue enxergar ao vivo ali, como diferenciar um Chukahara de um duplo twist carpado, ter uma visão tão crua, né? Ao vivo, sem ter replay, sem ter nada. Como que é isso? Eu não consigo entender. Olha, não é fácil. Não é fácil, Imaginamos. só tenho isso a dizer. Mas é muito treino, né? Tipo, quando eu comecei a arbitrar em 2013, eu tinha o que eu tinha de vivência, né, passada como atleta, e o que eu assistia na TV e, por exemplo, lia sobre o código de pontuação e tudo mais. E aí eu me lembro com muita clareza, assim, que a primeira vez que eu decidi que eu ia fazer o curso, assim, do meio pro final de 2012, quando eu sabia que ia ter, falei, não, agora eu vou fazer porque eu acho que tô legal, já tenho idade possível, vou estar disponível no começo do ano para fazer, agora eu vou fazer. Quando eu abri o código de pontuação, que é um documento super extenso e tem muita regrinha, eu fiquei assustado. Falei, como que eu vou lembrar que a perna da menina tem que estar no mínimo 180? Como eu vou saber o que é 180 graus, né? Eu ainda que sou míope pra caramba, vai ser difícil. Mas é muito treino, porque
quando a gente faz o curso, todas as provas que são práticas, elas são por vídeo. Então, se você treina com vídeo, é muito mais tranquilo de você assimilar aquela visão que você tem, por exemplo, no computador, com a que o cara vai passar no vídeo, que também é no computador, né? Uhum. Mas, quando você vai lá pra vida real, é complicado. É uma situação onde você tá ali, tem que... você não tem como eu posso dizer, não tem um respaldo, ninguém vai fazer por você se você errar, né? E você tem que, não necessariamente imaginar, mas tem que agir de acordo com aquilo que está escrito, né? Então, acho que o código de pontuação ele é muito claro em alguns pontos, e um pouco confuso em alguns outros que são mais subjetivos, mas tem muita coisa que lendo você consegue assimilar, como, por exemplo, nos exercícios de solo, depende do grau de piruetas que cada menina faz para subir a dificuldade, né? Então, se ela faz meia, vale tanto, se ela faz uma, vale um pouquinho mais, uma e meia e tal. Então, essas coisas você vai meio que assimilando lendo o código, e aí, quando você tá lá, tipo, putz, de acordo com, sei lá, com a altura que a menina subiu e com a quantidade de rotação que ela fez, você já sabe mais ou menos o quanto de dificuldade ela merece, né? E, por exemplo, nas competições em que eu participei, que foram até a nível nacional, né, de campeonato brasileiro e tudo mais, a gente tem a possibilidade de ter o aporte do código próximo. Então, se você tem alguma dúvida, por exemplo, quanto vale tal elemento? Você vai lá no código, dá uma procurada lá rapidinho, não pode ser uma coisa muito demorada, e aí você anota lá na sua planilha, mas é um processo que depende muito mais, na verdade, da prática que você tem nas competições do que o que você aprende antes lendo código ou fazendo curso de arbitragem. É um processo muito mais complicado do que ele parece. E Marcos, você poderia me corrigir se eu estiver errado, né? Mas eu acho que assim, quando você é árbitro de um esporte em nível profissional, né? Eu acho que a questão da responsabilidade que você tem, né? Que você sabe que você tem, ela te dá uma concentração extra. A gente fala que deve ser muito difícil, que nem o Caio colocou, você tá ali vendo, diferenciando e anotando, mas numa visão do espectador, onde você tá realmente assistindo, às vezes torcendo pelo atleta, e não está concentrado realmente em ver cada movimentozinho dela. Você quer que ela termine a série, vamos dizer, na ginástica sem cair e para ver quanto ela tirou, né? Eu acho que essa responsabilidade grande que você tem sobre os seus ombros, que você falou de não ter um respaldo, dependendo de você, só de você, te dá a concentração talvez necessária para você conseguir fazer o seu melhor e dar a nota, lembrar das coisas e dar a nota certa, né? Tá correto. É exatamente isso, porque eu acho que não só a pressão externa da competição, que é bastante, né? Porque você está num ambiente onde você tem os maiores atletas do seu estado, do seu país, estão lá competindo, e quanto uma pressão interna de, putz, eu preciso estar extremamente focado, extremamente concentrado no que eu estou fazendo, porque se eu errar eu posso tirar uma medalha, uma vaga em seleção, sabe? É complicado. E isso vai desde o árbitro central, que é normalmente os árbitros de dificuldade, são os árbitros mais experientes da competição, até o árbitro de linha, o árbitro de cronômetro, que também tem uma responsabilidade de olhar o tempo da série corretamente ou de observar se o cara ou a menina pisaram fora da linha para poder levantar a bandeira e tirar um décimo que seja. Tem uma pressão externa por conta do ambiente de competição, mas na minha opinião a pressão interna é muito maior. Tem que estar muito mais seguro do que eu estou fazendo para poder me sentir o mais correto possível dentro do ambiente de competição. Bom, Marca, perfeito. Cara, só perguntar, então, a ginástica, embora ela tenha uma certa relevância, principalmente a cada 4 anos, né, o pessoal para assistir nas Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, nos outros anos, o pessoal não tem muito costume, não é um esporte tão popular, assim, talvez seja mais nas Olimpíadas por conta, né, dos ótimos empenhos que o Brasil vem desempenhando, principalmente por causa de grandes atletas, como a Daiane, trouxe muito, hoje o pessoal do masculino. E daí eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação da modalidade ginástica. Talvez o pessoal ainda tenha dúvida: ginástica artística, ginástica olímpica, tem diferença? Só pode homem, só pode mulher? Como que é aí a modalidade?
isso se faz muito necessário ainda nos dias de hoje, né? Bom, atualmente a modalidade se chama ginástica artística, porque ela deixou de ser a única ginástica olímpica, a única ginástica presente no programa dos Jogos Olímpicos, em 84. É isso, 84, se eu não estou enganado, quando foi a primeira edição em que teve a GRD na época, que era a ginástica rítmica desportiva, e ela passou a ainda ter, de 84 até 2000, a nomenclatura ginástica olímpica, porque a ginástica rítmica desportiva tinha uma outra característica que era mais, como eu posso dizer, estética do que ginástica, né? E nos anos 2000, nas Olimpíadas de Sydney, entrou a ginástica de trampolim também. Então ela deixou de ser, além de ser a única ginástica que continha os elementos acrobáticos, deixou de ser a única ginástica de fato, porque caiu o D também da nomenclatura do ginástica rítmica desportiva e virou só ginástica rítmica, né? Então, a partir das Olimpíadas de 2000, ela ganha essa nova nomenclatura, que é a ginástica artística, e deixa de ser a ginástica olímpica, que todo mundo conhecia lá no século passado. É uma modalidade que ela é disputada por homens e por mulheres, né? As mulheres têm 4 tipos de provas diferentes, que são o salto sobre a mesa, as paralelas assimétricas, a trave de equilíbrio e os exercícios de solo. E os homens disputam em 6 aparelhos diferentes, que são o solo, o cavalo com alças, as argolas, o salto sobre a mesa, as barras paralelas simétricas e a barra fixa. Dentro da modalidade existem alguns tipos de formatos de competição, né, que são todos baseados nos resultados que os atletas têm nas qualificatórias, que é onde todo mundo participa, e a partir do ranqueamento de notas do desempenho deles nas qualificatórias, eles vão para esses outros modos de competição, que são a final por equipes, que normalmente participam 8 equipes, né, que são formadas no feminino. Agora, para os Jogos Olímpicos de Tóquio, vão ser 4 meninas e 5 meninos, 5 rapazes, que vão poder compor essa equipe. E nessa final por equipes, os atletas competem 3 por cada equipe, e não é descartada nenhuma nota, diferente das qualificatórias, onde podem competir os 4, no caso do feminino, ou 5, no caso do masculino, e uma das notas, que é a nota mais baixa, é descartada. E as outras notas acabam contando para essa qualificação. E aí, na final por equipes, todos os atletas competem em todos os aparelhos, 3 atletas por equipe, e a equipe que tiver o maior somatório de pontos ganha. No individual geral, onde um atleta que compete, no caso, os quatro aparelhos no feminino e os 6 no masculino, eles têm, durante as qualificatórias, uma somatória de todos esses aparelhos, e são os 24 melhores atletas que são ranqueados para poderem ir para a final do individual geral, né? Com a regra de que podem ir no máximo 2 atletas por país, porque por questões democráticas da Federação Internacional, porque senão os países que são mais tops iam classificar todas as meninas e todos os meninos e não iam abrir espaço para outros atletas de outros países que também têm a sua expressão, né? Participam os 24 melhores atletas, sendo grupos de 6 em cada um dos aparelhos, e aí eles vão rodando e competindo. E aí os atletas que tiverem a maior soma sobem no pódio. E a final por aparelhos, específica por aparelhos, onde os 8 melhores atletas das qualificatórias em cada um desses aparelhos seguem para a final, e aí eles competem os 8 naquele determinado aparelho, e aí o que tiver a maior nota ganha, né? Para esse ciclo de 2020, que vai ser agora em 2021, existe um sistema de classificação até se chegar nas Olimpíadas, que ele utiliza o ciclo olímpico todo, na verdade, né? Normalmente no ano pós-olímpico, existe um campeonato mundial no qual os atletas não competem em final por equipe, não tem disputa por equipe, são atletas que competem individualmente, para o individual geral e para a final por aparelhos. Então ele não é um mundial classificatório, na verdade, né? Justamente por eles terem vindo de uma carga de treinamento muito grande para o ciclo olímpico e terem dado uma relaxada, entre aspas, para poder ainda assim manterem o nível de competição. Daí no ano seguinte começa no Mundial uma etapa classificatória onde todos os países podem inscrever equipes para competirem e se classificam para o Mundial seguinte 36 equipes. Minto, 36 não.
24 equipes que podem competir no Mundial do terceiro ano do ciclo olímpico. Uhum. Desses 24 do terceiro ano, se classificam as 8 que vão para os Jogos Olímpicos e outras 4 que têm a possibilidade de disputar mais vagas, seja no campeonato pré-olímpico, como é o evento teste, ou em algum outro campeonato continental, enfim, aí depende do tipo de competição que a Federação Internacional impõe. Mas, e durante o ciclo olímpico também existem a realização de alguns campeonatos que são campeonatos continentais, como o Campeonato Pan-Americano, que normalmente é no ano antes dos Jogos Olímpicos, né? Campeonato Europeu, que é um dos maiores campeonatos de ginástica do mundo, em termos de campeonato continental, que acontece em todos os anos. Tem o Campeonato Asiático, que acontece de 2 em 2 anos. E eles acabam também definindo algumas coisas para essa forma de classificação. E também tem as Copas do Mundo, que são eventos que são organizados pela Federação Internacional, que são divididas em etapas, né? São divididas em 3 tipos. As etapas de nível C, onde todos os atletas podem se inscrever livremente. As etapas de nível B, que contam pontos para uma possível classificação também para os Jogos Olímpicos, mas a inscrição para eles é meio seletiva, não é todo mundo que possa se inscrever. E as etapas de nível A, que contém só a competição por individual geral, então só atletas que competem em todos os aparelhos que participam, e eles só participam mediante a convite da Federação Internacional de Ginástica, com base nas qualificatórias do Mundial do ano anterior. Então, para que eles possam continuar mantendo esse nível e tentar se classificar para os Jogos Olímpicos de uma forma individual, né? Então, durante o ciclo olímpico a gente tem, apesar de não ser um esporte muito expressivo, que nem você comentou, como, sei lá, os esportes coletivos, que a gente tem competição toda hora, todo dia na TV, a ginástica é uma modalidade que tem competição o ano todo, assim. Então, e todas elas visam, de alguma forma, manter um padrão de competitividade ou de valorização dessas competições no ano, classificando para o ano seguinte ou para os Jogos Olímpicos. Mais ou menos. Legal. Muito legal. Só aproveitando o gancho, né? Você citou o ciclo olímpico e você também teve a vivência, a experiência de participar dos Jogos Olímpicos de dentro, né? Como voluntário. O Macarrão ficou inclusive conhecido ali visivelmente por um tempo, um período temporário, como o menino da plaquinha. Menino da plaquinha, que inclusive é a foto que a gente usou para utilizar na arte da divulgação desse vídeo. E eu gostaria, claro, que você, por favor, comentasse como que foi estar dentro ali daqueles atletas de ponta dos mundiais, assim, que todo mundo para assistir e admirar. Como que foi essa experiência? Cara, é uma das minhas grandes saudades da vida, assim, porque eu, um rapaz jovem de Guarulhos, nunca imaginei que eu ia estar lá no meio de tanta gente boa, tanta gente expressiva no esporte, né? Mas foi uma experiência incrível, assim, não só em termos da modalidade em si, mas de poder acompanhar como o evento foi organizado, né? E esse, na verdade, era uma das grandes, não medos, mas uma das grandes obscuridades que rondavam ali o evento todo, não só a parte da ginástica, né? O mundo todo tinha muita dúvida sobre como o Brasil ia lidar com aquele evento, né? E lá dentro deu para perceber como as pessoas eram cuidadosas com todo tipo de detalhe para que nada parecesse que foi ruim, sabe? A gestão do evento foi impecável de dentro, assim, tudo rodou muito bem. E é impressionante de ver como o brasileiro tem essa capacidade, né, de quando precisar dar o jeitinho brasileiro pro bem, ele consegue, as coisas rodam e fluem de uma forma incrível. E sobre a parte da ginástica, eu fui muito feliz em participar do evento, porque eu tive algumas posições que, por mais que fossem por sorteio em algumas das etapas, eu acabei sendo muito sortudo, porque eu fiquei em posições muito, muito interessantes, assim. Eu pude acompanhar algumas equipes de mais perto, né, como a equipe masculina da Holanda, por exemplo. Eu entrei com eles nas qualificatórias, então eu pude acompanhar o desempenho deles em todos
os aparelhos, pude ali ter proximidade com os atletas que eu admiro bastante, e isso foi muito legal. E no caso também com a equipe masculina do Brasil, na final por equipes, que foi um momento mágico tanto para eles quanto para mim, né? Que pude acompanhar tipo, de perto a emoção deles de serem a primeira equipe masculina a conseguirem chegar numa final dentro de uns Jogos Olímpicos, né? Então foi absurdo. E nas finais por aparelho eu fiquei com a final de solo feminino, que é o meu aparelho favorito também, que também foi por sorteio, fiquei muito contente porque eu peguei a última plaquinha lá no dia e aí eu quase chorei de alegria. E foi também surreal, porque ali estavam 8 das atletas mais expressivas do mundo naquele aparelho, e ver aquilo de perto foi muito legal. Mas, além disso, tipo, de ter participado, aparecido na TV, feito uma farra lá, foi muito legal de poder acompanhar a forma de treinamento e como esses atletas e as comissões técnicas todas lidam com esse tipo de competição, né? Porque sempre foi uma grande pergunta minha de, tipo, você é o cara mais top que tem na modalidade, como você, né, o que você pensa antes de entrar lá na final, ou como você age? Você ouve música? Você chora? Você reza? Você liga pra mãe? O que você faz, né? Em toda a minha vivência esportiva, eu nunca tive muita dificuldade em discernir o que eu ia fazer, mas eu queria entender como que um atleta que é o melhor do mundo naquilo podia fazer, né? E estar lá dentro como voluntário deu, tipo, pra perceber que os atletas, eles são muito diferentes entre si, assim. Dentro de uma mesma cultura, de uma mesma vivência, eles são completamente diferentes. Tipo, um ouve música, o outro liga pra mãe, sabe? Foi muito legal. Deu pra responder muitas dúvidas que eu tinha como espectador e como ex-atleta também. Mas foi um baita evento, assim. Não consigo imaginar como seria diferente se fosse em outro país e se eu estivesse lá também, sabe? Foi bem, bem singular, assim. Foi muito legal. A gente sabe que você tem até uma certa amizade com muitos ginastas, seja pelas competições nacionais, pelas competições estaduais que você está presente. Como que foi acompanhar ali a seleção brasileira nos aparelhos? Você chegava realmente a conversar com eles? Perdão. Você chegava a conversar entre um aparelho e outro? Você tinha algum contato ou isso era proibido? Ou foi algo seu mesmo? Não, deixa eles se concentrarem. Como foi isso? Então, foi engraçado, na verdade, porque essa equipe, quando a gente foi selecionado para participar da final por equipes, eu e os outros voluntários, aí rolou um sorteio de plaquinha também. E eu fui o penúltimo a pegar e eu peguei a plaquinha do Brasil, né? E, tipo, não que eu me importasse de pegar qualquer outra equipe, porque, são os top dos top, né? Mas eu queria Uma final olímpica. eu conhecia, né? E aí eu caí no mesmo rodízio que uma outra grande amiga minha, que é a Renata Borges, que também é super conhecida de todos os meninos lá. E a gente ficou tipo, a gente vai ficar pro Brasil, a gente vai ficar com os meninos e tal. A gente ficou super eufórico. E aí quando chegou na hora de ir pra competição, a gente foi buscar os meninos, todo mundo lá no ginásio de treino. E assim, foi um consenso de ninguém falar nada. Ninguém proibiu. A gente tinha instruções para ficar evitando contato com os atletas, porque isso, né, podia desconcentrar, enfim. Mas todo mundo ficou tão nervoso com aquele momento, junto com a tensão que estava rondando, que a gente não falou nada. Alguns dos meninos vieram falar com a gente, o Diego e o Nuri principalmente, vieram, cumprimentaram, o Zanetti também. E aí, mas assim, a gente entrou Tranquilo. Saiu calado, quietinhos. Às vezes eu e ela a gente comentava uma coisa tipo, foi bem, nossa, olha aquele lá, como tá indo, não sei o quê. E aí, mas assim, quietinhos. E aí, em alguns momentos, tem até um vídeo engraçado, que é de quando o Nori sai do solo, se eu não me engano, e aí ele passa pela gente, ele faz uma carinha tipo, de que ele podia ter ido melhor, aí a gente faz uma carinha tipo, não, foi mal bem, sabe? Mas foi um consenso muito geral, assim, porque tanto pela dificuldade de língua, porque, por exemplo, a gente caiu com os meninos da China, né? Como é que você vai
como já vai fazer um joinha, você vai, né? Ou os japoneses também, que eram todos muito sérios, muito compenetrados, se você falasse alguma coisa, talvez pudesse dar algum ruim. Mas todo mundo ficou, assim, a gente também estava muito nervoso, né? Também era um momento Claro. muito especial, mas de muita concentração, de putz, vai que eu tropeço e caio com a placa lá e vira um meme. Internacional. Ia ser no mínimo divertido, né? Mas a gente tinha algumas instruções, porque na verdade era muito engraçado que assim, a gente chegava tipo, num período antes, né? Por exemplo, se a competição era tarde, a gente chegava de manhã, e aí a gente fazia um ensaio com todo mundo fazendo os caminhos que tinha que percorrer lá pelos aparelhos, e teve uma das meninas que tropeçou 2 vezes quando ia subir as escadinhas e tal. E depois ela ficou falando, tipo, ai meu, imagina se eu tropecei sem ninguém aqui, quando eu tiver com a plaquinha na mão, como é que eu vou fazer? E é muito engraçado de ver isso, porque, meu, a gente foi completamente coadjuvante no evento, né? Tipo, quem é aquele cara da plaquinha? Vocês sabem porque vocês estudaram comigo, né? Mas a gente ficou tão nervoso quanto. Era um momento bem tenso, assim, mas foi muito legal, assim. Foi muito singular também. Eu fico imaginando a raiva da pessoa que era a última a ser sorteada quando viu que você, penúltimo, pegou o Brasil. 50%. E foi assim, tipo, eu sempre fui muito fã dos meninos da China e do Japão, no masculino, porque pra mim é de uma execução impecável, assim, eles fazem tudo muito bem. E aí a galera foi tirando as plaquinhas lá, e eu fiquei tipo, meu, será que eu vou ficar com o Brasil ou tenho que ficar com os meninos que eu conheço? Não vou nem poder ver coisa diferente, né? Fui lá, peguei a plaquinha, pá, Brasil. Falei, bom, tá bom, vai. Tá bom. Tá bom. Tá tranquilo. Tá bom, né? E você citou você citou 3 pessoas que falaram com vocês, que foram justamente os 3 medalhistas, né? Tanto o Nori, o Diego e o Arthur foram medalhistas aqui no Rio, então eu acho que as pessoas devem falar mais com você. Você puxa um pouquinho de sorte. É o famoso pé quente, né? Eu acho que eles deviam levar você pra Tóquio ano que vem junto pra dar sorte. Opa, eu aceitaria o convite. Fica o convite aí, viu, meninos? Se quiserem, leva nós. Macarrão, eu tenho uma outra dúvida aqui, agora saindo um pouco desse contexto dos Jogos Olímpicos. Muito na universidade se estuda sobre a profissionalização precoce, né? De você iniciar muito jovem os atletas para eles se tornarem atletas profissionais. Só que na ginástica, curiosamente, muito por conta, né, fisiológica e da questão da flexibilidade, as atletas entram muito novas, assim. E o que você poderia falar, né, para talvez algum atleta que esteja pensando em iniciar, que dica que você daria? Qual que é a sua visão sobre isso? Então, esse é um assunto que ele é bem discutido na literatura de forma geral e na ginástica também, né? Mas é muito engraçado como o ser humano ele é muito singular também, né? Ele é muito único. A gente tem a Daiane dos Santos, que é um dos maiores nomes da modalidade que a gente teve na história, na verdade, né? Não só do Brasil, mas da ginástica mundial. E ela começou na ginástica com 11 anos, de 11 para 12. Assim. Enquanto a gente tem outras atletas, tipo a Flávia, que começou muito mais cedo, entre 5 e 6, né? Então, fica muito claro que depende de muitas variáveis que são fisiológicas e genéticas de cada um, né? Se a gente observa as séries da Daiane, por exemplo, a gente percebe que ela não usa tantos elementos de flexibilidade, como, por exemplo, saltos com mais de 180 graus de afastamento de perna. Já a Flávia utiliza muito mais, ela usa e abusa desse tipo de recurso, né? Que hoje em dia é muito mais explorado, depende também da época em que cada um treina. Para mim, eu tenho na minha visão que o quanto mais cedo melhor não é necessariamente o ideal, né? Não adianta não é porque você coloca a sua filha, seu filho com 3, 4 anos de idade na modalidade que ele vai ser campeão olímpico, né? Mas muito do que se diz sobre a teoria fisiológica é de que por quanto mais tempo se adapta, melhor se fica em termos de musculatura, de ligamento, de articulação. E a ginástica artística é uma modalidade que utiliza muito desses artifícios, né?
tanto no masculino quanto no feminino isso é muito exigido. Então, essa ideia de que, se eu colocar meu filho com 1 ano e meio de idade para fazer espacate lá, quando ele chegar com 18, ele vai estar fazendo um overspeed de 270 graus. Não é assim que funciona. Depende muito das variáveis fisiológicas de cada um, né? Tem gente que é mais adaptável, tem gente que é menos adaptável. Então, eu acho que nesses termos, não precisa ser o quanto antes, mas colocar numa idade relativamente baixa para que a adaptação física ela ocorra de uma forma melhor, eu acho que é positivo, é viável. Mas o que muito se discute também é em termos de treinamento e competição, né? Porque a ginástica artística aqui no Brasil, ela considera que uma menina de 10 anos já possa competir na categoria pré-infantil, por exemplo, né? E de forma geral, uma menina de 16 anos já é considerada como uma atleta adulta. Então, muito do que se discute na literatura é em questões pedagógicas de ensino e aprendizagem, o quanto isso é positivo para uma criança ou para um adolescente que passa a treinar de 2, 3 horas numa idade mais baixa, quando ele está na pré-adolescência ali, e conforme ele vai evoluindo, ele chega a treinar 8, 10 horas por dia em busca de um sonho olímpico, de ganhar uma medalha e tudo mais, né? Então eu acho que ainda tem muita coisa que precisa ser discutida nesses termos, sobre em que idade que é ideal de se colocar para competir, porque a competição adapta o atleta para ter experiências maiores mais para frente, tanto no contexto da modalidade quanto fora. E aí, mas a que ponto se é interessante colocar um jovem que está perdendo muitas experiências dele de vida, está perdendo grande parte da juventude, a oportunidade de brincar, de conhecer outros jovens, em busca de um sonho, de uma medalha, sabe? Tipo, é um assunto complicado, porque ele vai depender de muitos outros fatores, como da família, do próprio atleta, da estrutura de treino do ambiente que tem, de como a confederação regulamenta esse tipo de competição, o formato da competição, se a confederação dá condições para aquele atleta poder um dia chegar, né, na medalha olímpica. Então é um assunto que ele passa por muita coisa em termos de pedagogia, psicologia, gestão, para chegar numa questão tão simples que vale a pena você especializar o atleta tão cedo, sabe? Então eu acho que é complicado e vai depender de um monte de fatores que não dá para medir de uma forma tão simples assim. E a importância do treinador, você citou no começo da entrevista, no começo da sua fala, que você tinha treinadores muito bravos, muito enérgicos, que muitas vezes eu creio que te desmotivava a seguir. E como você relatou, crianças, adolescentes já estão aí com uma profissão realmente, com atletas treinando 8, 10 horas por dia. Coisas que muitas pessoas não passam isso no trabalho. Então eu acho que puxando a sardinha um pouquinho para o nosso lado, a importância do treinador, de você estudar, de você saber lidar com as pessoas e a condução dos treinamentos, acho que é de suma importância. Eu concordo super. Eu acho que o treinador ele tem um papel fundamental nesse desenvolvimento do atleta na ginástica, né? Uma porque, por ser um esporte individualizado, por mais que você tenha uma equipe de, sei lá, 12, 15, 20 crianças, conforme elas vão evoluindo, muitas delas vão acabar saindo e todas elas são muito dependentes daquele treinador, né? E diferente de outros países como no Canadá, nos Estados Unidos, onde a gente tem um treinador principal e diversos outros treinadores acessórios ou, né, que colaboram com o trabalho do cara, aqui no Brasil a gente não tem isso, né? A gente não tem uma estrutura homogênea de clubes que tenham treinadores, ou até que tenha uma equipe multidisciplinar, né, que é uma das coisas que a gente discute bastante para todos os esportes possíveis. Que é muito necessário você ter um nutricionista, um psicólogo, um pedagogo, um gestor decente, né? E infelizmente na ginástica aqui no Brasil a gente é muito defasado
E isso a nível nacional, assim, né? Tipo, a gente tem grandes clubes que potencializam a modalidade, que fornecem muitos atletas para a seleção, mas se a gente for olhar para o macro, for olhar para o país todo, isso é muito, muito defasado, né? A gente tem algumas ações que são muito pontuais e eu acho que isso é responsabilidade da confederação, das federações estaduais também. Ultimamente, a Confederação Brasileira tem feito umas iniciativas muito legais para poder disseminar conhecimento, para poder deixar as coisas muito mais transparentes e tentar aproximar ainda mais os experts da modalidade com os treinadores no país inteiro, né? Isso é uma iniciativa muito legal. A Federação Paulista tem feito isso muito bem também, né? Aqui, que é o que eu tenho mais conhecimento, porque eu sou daqui do estado. Mas ainda falta um grande pedaço para a gente formar treinadores que sejam de qualidade e que possam instruir da melhor forma possível os atletas para que eles cheguem aonde eles pretendem chegar, né? Porque depende muito da vontade das pessoas e de que o treinador ele vá seguindo esse caminho, né? Não adianta chegar uma criança, sei lá, em qualquer uma cidade do interior que não tenha nenhuma estrutura de ginástica, falar, eu quero ser campeão olímpico. Meu, aqui vamos cada um dar um passo com a sua perna, né? Não vai querer tentar chegar num lugar onde você não vai conseguir. Antes da gente encerrar, então, só queria fazer uma última pergunta, né? Pois não. E você pode responder de forma breve. Que é, por fim, o que a ginástica significa para você? O que significa na sua vida? E qual o significado que você traz? Você deixou a pergunta mais difícil pro final. Para encerrar os com chave de ouro. Não é? Putz, cara, eu acho que a ginástica, pra mim, ela significa muito mais do que uma profissão, assim. Porque, apesar de eu estudar ginástica atualmente, trabalhar com ginástica, com arbitragem, eu gosto de ginástica, né? Eu gosto de ver, eu gosto de falar sobre, tanto que eu falei pra caramba que eu gosto de falar, de assistir, eu gosto de ver o desenvolvimento, gosto de ver as pessoas se envolvendo com a prática. Então, apesar de às vezes a gente ficar meio saturado, como acho que todo mundo que gosta de esporte, né, de ficar tanto tempo vendo a mesma coisa, você fala, agora eu vou assistir um futebol, né? Eu acho que se eu pudesse descrever em uma palavra seria paixão, porque é um gosto que é muito antigo, vem pelos anos e cada vez mais se intensifica a ponto de tentar me envolver para tentar resolver alguns problemas que eu estou identificando, né? E eu acho que é isso, tipo, é um gosto, não só estar envolvido com a prática, mas de ver ela se desenvolvendo também. Acho que é isso. Excelente. Maca, muitíssimo obrigado aí pelo tempo. Como disse, é uma honra muito grande ter você aqui conversando com a gente. Acho que foi uma conversa muito rica. Eu aprendi muito aqui nesse tempo que a gente participou, assim, principalmente pela sua expertise do assunto. Queria agradecer muito mesmo assim, você. E gostaria também de colocar, se você quiser deixar algum comentário, quiser falar alguma consideração final, Gi, Caio, também, passo a palavra. Uma divulgação pessoal. Pode começar pelo Matheus. Sua tese. Não, eu só queria dizer que primeiro foi um gosto de estar aqui conversando com vocês. Aliás, é sempre bom conversar com vocês, né? Tipo, desde que a gente se conhece, desde os primeiros momentos lá da faculdade, assim, muito legal estar junto com vocês. E parabenizar o projeto, porque é um projeto realmente muito, muito, muito interessante. Mesmo a galera da ginástica ter ficado para trás nas enquetes lá, que eu vou cobrar essa galera que segue a página aí. Mas é um trabalho muito legal e incentivar que vocês continuem, porque eu acho que não só a ginástica, como muitas outras modalidades que não tem tanta visibilidade dentro do país, elas precisam dessa divulgação, né? Então, tem muita gente que assiste na TV e uma reportagem e fica por isso mesmo, sabe? Quanto mais e melhor a gente divulgar cada uma delas, fica muito melhor para a modalidade e para aquelas pessoas que um dia querem entrar para ela ou querem acompanhar, né?
Então, deixar meus agradecimentos para vocês pelo trabalho, pedir para que os espectadores aí assistam ginástica, conheçam ginástica, pratiquem ginástica, não precisa ser no alto nível, mas na medida do possível, né? E dizer que se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma curiosidade, quiser trocar uma ideia sobre arbitragem, sobre estudos científicos em ginástica, que é o que a gente produz lá no laboratório, né? No LAPEG, lá na FCA, e no GPG da FEV também. Estamos abertos aí para conversar e quem quiser manda um inbox, dá um toque aí que a gente conversa. Obrigado, meninos. Vocês são demais. Valeu, Maca. Só também aproveitar e falar aqui, né, no momento. Nós estamos agora trazendo convidados. Nós primeiro aí, o Macarrão já abriu falando de fechar com chave de ouro, né? No caso, a gente abriu aqui com chave de ouro. Foi muito bom. É muito legal a gente ver realmente um esporte que não é tão divulgado, tão falado hoje no Brasil, né? Mas que sempre trouxe boas conquistas para o nosso país, né? E isso é muito legal de trazer alguém que está no meio, que viveu como atleta, vive hoje como árbitro e estuda o esporte, né? E já deixar avisado para todo mundo que a gente vai tentar trazer o máximo de pessoas desse nível, a gente vai tentar manter esse nível que foi bem alto, né? Mas para trazer bastante informação para vocês acerca aí dos esportes em geral, principalmente as modalidades que nem o Macau falou, que precisam de um apoio da população para continuarem crescendo e tendo sua relevância maior no país. Passando para agradecer ao Maca também, obrigado, Macarrão, pela entrevista. Fica até um convite para uma segunda parte, quem sabe que a gente tem muita coisa ainda para se falar de ginástica, divulgar, e foi tão bom que a gente teria que ter 3 horas de programa. Mas deixa aqui sua sugestão também para quem vocês querem, sobre qual modalidade vocês querem ouvir, quem que vocês querem que seria uma boa entrevista. Deixa aqui sua sugestão aí embaixo e vai lá no Instagram do Matheus também, que ele tá aberto a perguntas, tá bom? Obrigadão, Matheus. Sigam ele também, né? O perfil dele aí, Mate Macarrão. Às vezes tem umas besteiras, mas de vez em quando tem coisa boa lá. Vai se informar e vai dar risada, porque é muito bom também o Instagram dele. Realmente. Pessoal, e aí vão lá, confere o Insta do Maca, segue ele lá para ver bastante coisa de ginástica, e as groselhas também, que é legal. E também no nosso Instagram lá no The Golden Medal, também tem bastante coisa interessante também para ver lá. E não deixe de seguir a gente e curtir nossas postagens aí.